Fala Expert, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. E nessa aula em específico nós vamos fazer aqui algumas adaptações, que faltou da aula passada, para a fixação da nossa chapa de apoio final, e também vamos fazer um modelamento da nossa bobina, porque a gente precisa ter um parâmetro para avaliar o posicionamento da nossa peça final e se não vai ter nenhum problema de conflito ali, Então a gente precisa ter basicamente como que vai ser essa bobina ali para que esse equipamento funcione, beleza? Então vamos para a aula. E antes de começar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, assim você ajuda bastante a gente aqui e também acompanha os próximos vídeos que a gente vai lançando dessa série e das demais séries que nós vamos fazer aqui no canal. Aqui na descrição estão os 3 treinamentos que nós temos hoje disponível para você que quer ingressar no setor de projetos. Nós temos o treinamento completo projetista mecânico, nós temos um treinamento mais avançado de análise e simulação, e nós temos o SolidWorks básico para você que talvez não consiga nem entender o que eu estou fazendo aqui nessa aula, onde a gente vai manipulando os arquivos, vai fazendo o modelamento, porém, se você não tem o conceito de tudo, fica até difícil isso. Então esse treinamento de SolidWorks básico é para quem quer simplesmente conhecer o básico da ferramenta, beleza? Então os links estão aqui na descrição. Então o que a gente vai fazer agora aqui? Primeiramente, nós temos que fazer aqui a furação para que o parafuso entre aqui, Porque ficou muito rente essa parte aqui, Talvez aqui essa altura já fosse o suficiente, pode ser que sim, mas se por qualquer motivo você queira tirar essa peça aqui antes de tirar toda a base aqui, toda essa montagem, assim teria uma possibilidade, fazendo um furo maior do que a cabeça do parafuso na chapa superior, na base superior, não é mesmo? Então nós vamos fazer isso. Para isso a gente vai abrir aqui essa peça e nós podemos fazer aqui simplesmente 2 furos. Só que qual que é o diâmetro que nós vamos utilizar aqui? Nós teremos que saber o diâmetro do parafuso. Ou a gente usa uma tabela, procura parafusos Allen, E aqui nós vamos utilizar aqui parafuso. Vou abrir essa peça aqui também para facilitar. Aqui nós estamos utilizando um parafuso M4. Então você vê qual que é o diâmetro da cabeça de um parafuso M4 e faz essa furação na base superior. Mas nós podemos aqui também utilizar o assistente de furação do SolidWorks que nos dá essa informação. Quer ver? Nós vamos aqui em furo com rebaixo, M4, e vamos colocar aqui exibir dimensões personalizadas. Nós conseguimos ver que o SolidWorks ele já tem os padrões do parafuso, onde ele coloca aqui 9 milímetros de rebaixo para que entre um parafuso Allen. Quer dizer, aqui está um parafuso cruz, está errado. Vamos colocar aqui a norma ISO, parafuso Allen sextavado ISO 4762. E aqui nós vamos colocar um M4. Nós podemos ver aqui o diâmetro necessário de folga para fazer um rebaixo para um parafuso M4. Seria 8 milímetros aqui, nós conseguimos ver. Nós não vamos utilizar aqui, só utilizamos isso para saber o diâmetro que a gente vai fazer o furo. Então vamos fazer aqui um esboço nessa parte e vamos colocar 2 furos assim. Vamos selecionar os 2 e estabelecer que eles são iguais e vou colocar aqui um diâmetro de 8. Então os 2 são 8. Eu vou colocar aqui uma linha de centro conforme a origem e vamos colocar aqui a distância, que ainda não sei. E vou colocar também a distância em relação à origem aqui também. Não vamos colocar com a face inferior. Porque se a gente precisa fazer alguma alteração de tamanho aqui, a gente sempre vai partir da origem e ele não vai se alterar. E volto para a peça inferior e vejo a dimensão aqui utilizada. Eu posso medir aqui, daqui até o centro. Que eu sei que aqui o centro é a origem, temos 45, e vamos estabelecer essa medida lá. Então, aqui temos 45, e entre centros, nós temos 56 milímetros. Beleza? E agora seleciono esses 2 pontos e essa linha e digo que aqui é simétrico. Esses 2 pontos e essa linha simétrico.
Pronto, vai ficar basicamente ali as nossas furações. E posso sair e fazer o furo. Corte extrudado e vou colocar ele passante. Pronto, agora eu tenho espaço aqui para o meu parafuso passar por essa parte e também a cabeça não bater ali. Posso fechar. Ó, então, agora eu posso colocar o parafuso aqui tranquilamente, né? Nessa área. Ele vai ficar com a cabeça aqui, se eu quiser tirar ele por cima também posso. E facilita toda a montagem aqui do nosso equipamento. Beleza, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a bobina aqui. A bobina, nós podemos tomar como referência, fazer um esboço aqui na própria montagem e fazer aqui as linhas de basicamente onde que eu quero que ela passe. Eu quero que ela faça esse seguinte desenho aqui. Aqui, ela vai sair para cá. Então a minha bobina ela vai ter basicamente isso aqui. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho maior. Ó, basicamente esse desenho. Eu copio isso aqui, dou um Ctrl C e crio uma nova peça. No plano superior, eu vou adicionar esse esboço que eu fiz aqui. Ele não tem medida, ele não tem nada. Eu vou adicionar aqui uma relação fixa nele. E vou sair. Agora, eu vou criar aqui um esboço 3D. E eu vou pegar essas referências aqui. Ó. Vou selecionar todas essas linhas desses esboços aqui. E vou converter. Pronto, agora eu tenho essas linhas aqui em 3D. Porque a nossa bobina, ela continua. Ela vem para cima, ela vem para cá, ela vem para cá, vem para cá, e vem para cá, e vem para cá. E sai, basicamente. Só que aqui ficou tudo errado, né? Ó, tá vendo? Se eu fazer dessa forma, e adicionando aqui simplesmente as linhas, eu acabo tendo dificuldade para fazer. Ó, essa superior aqui até que ficou certo. Então, se eu vim na vista superior aqui, ó, eu posso adicionar relações, eu posso puxar e colocar ela aproximada aqui. Aqui eu sei que tem 6, então eu posso colocar que aqui tem 6.35 igual ali. Aperto para que a minha vista fique olhando da vista superior, ou seja, a vista superior. Vou selecionar aqui, ó, e vou apertar aqui e aqui, vamos ver se vai ficar certo. Ó, não ficou, ele ficou lá embaixo. Ó. Vou pegar a linha e ali eu consigo ver em que plano que eu tô andando ali. Então, no caso, se eu olhar minha tríade aqui embaixo, eu vejo que está em X e Z. Então, se eu estou andando em X e Z, tá beleza, X e Z. Ó, eu vou andar aqui X e Z. Ó, vejo que ele está indo nesse plano aqui, ó, X e Z. Eu posso selecionar essas duas linhas aqui, ó, e adicionar que elas são verticais em relação ao eixo Y. Verticais ao eixo Y. Ó, eu consigo deixar ela reta. Vou na linha, clico aqui e vou andar em X e Z novamente para cá. X e Z novamente para lá. X e Z novamente para cá. E aqui eu adiciono que essas duas são em relação ao eixo Y. Essa aqui está ao longo do eixo X. Esses dois pontos aqui, vamos tentar adicionar de novo. Esses dois pontos estão em relação ao eixo Y. Puxo esse aqui para cá. E adiciono que esses dois aqui estão em relação ao eixo Y. Sempre vou olhando a tríade ali, em que eixo que eu estou. E ele também me facilita colocando em negrito aqui. Ó, deu erro. Eu vou colocar ele mais perto aqui. Eu vou tentar adicionar assim. Y. Primeiro eu vou adicionar esse aqui ao eixo X. E vou puxar ele mais para cá. Adicionar no eixo X, no eixo X. Beleza, vou adicionar aqui uma altura de mais ou menos 8. Note que trabalhar com simplesmente assim o esboço 3D, você pode dar Tab quando está trabalhando com a linha para trabalhar no eixo X, Y, Z. Mas em alguns casos, como esse aqui que está inclinado, é mais complicado. É interessante a gente criar um plano aqui.
um plano nessa área aqui superior, que é bem mais fácil de trabalhar, porque aqui, ó, por exemplo, ele não deixa eu adicionar essa relação. Tem alguma coisa aqui que está entrando em conflito. Deve ser alguma diferença de angulação. Eu posso tentar fazer da seguinte forma, criar aqui uma linha de centro, ó, essa linha aqui em relação ao eixo Y, e unir esses dois aqui em coincidente. Vamos ver o que acontece. Ó, ele não deixa também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na vista superior e vou tentar adicionar, colinear essas duas linhas aqui, ó, colinear. Não dá, ele cola as linhas. Por isso que é interessante trabalhar com planos. Eu posso deixar aqui aproximado, porque esse aqui é a bobina, e ela não tem total realidade. Se eu colocar assim, ó, coincidente, ó, se eu coloquei coincidente aqui, ele deixou. Vamos ver se agora ele deixou adicionar a relação aqui de Y. Deixou. Só que quando você coloca coincidente, pode ser que ele encoste aqui embaixo. Só que na verdade ele encostou, ele deu coincidente com esse ponto. E eu posso colocar aqui que ele tem 8 milímetros também. Ó. Tá vendo? Só que note que aí já não está tudo no mesmo plano aqui, né? Então aqui deve ter algumas diferenças. Então ao invés de fazer 8 aqui, eu vou colocar ele igual a esse aqui, ó. Igual, melhor. Então se eu mudo aqui, ele vai mudar aqui também. Beleza, então eu tenho aqui a minha bobina aproximada de como que ela vai ser feita. O desenho dela. Agora eu vou sair aqui desse esboço 3D, eu vou criar um plano nesse ponto. Vou criar aqui um plano. Dá um OK. Então eu criei um ponto com relação nesse ponto e nessa linha. Então ele cria um plano dessa forma aqui para mim. Eu vou editar esse plano, apertar normal ao plano. Eu vou fazer basicamente como que é uma bobina dessa. Ela é uma bobina de latão, que ela vai ser basicamente um retângulo assim que dentro passa água. Basicamente um retângulo oco. Então eu vou colocar um retângulo de 2 por 3,5 mais ou menos. Para que eu tenha representado como que vai ser aqui o desenho. E aqui eu faço um ressalto base varrida. Selecionando esse perfil e essa linha aqui. Pronto, vou adicionar. Vou salvar como. Vou colocar aqui 008. E vou adicionar isso aqui na minha montagem. Para que eu tenha os parâmetros. Vou sair aqui. Vou inserir o componente 008. Bem onde que ela vai ser montada. Que é basicamente aqui, ó. Vou colocar aqui ela em uma relação de largura só para posicionar de início. Porque esse aqui eu vou deixar fixo ela mesmo. Vou fixar ela aqui. Porque isso aqui, na verdade, essa bobina, ela é fixa na máquina. Ela aqui vai para a máquina que faz o sistema de indução aqui. Então aqui é a bobina que faz a indução da peça. E ela vai ficar posicionada dessa forma. E eu não quero que ela tenha uma relação com essa peça aqui, porque essa peça depois eu quero fazer simulação e etc. E vai me atrapalhar. Então eu posso simplesmente selecionar aqui, suprimir, e adicionar aqui uma posição de fixo. Agora ela não se mexe mais. Está com Fzinho aqui. Igual a minha peça. Minha peça eu fixei também, só para que eu tenha esse posicionamento aqui, onde ela vai ficar mais ou menos, para facilitar os meus esboços aqui de referência. Beleza, então basicamente é assim que vai ser a bobina aqui, né? Então a gente fez aqui a furação, a gente fez a bobina, como que a gente faria isso aqui em um esboço 3D. Beleza? Essa aula era isso, espero que você tenha gostado. E aqui embaixo na descrição desse vídeo estão todos os links dos nossos treinamentos para você conferir se você deseja se aperfeiçoar na sua carreira. Beleza? Um abraço e até mais.